Pegue sua espada, meu irmão. Aí você está, com certeza, com seu coração queimando. E a gente vai falar um pouquinho também sobre isso agora de manhã. Mas eu preciso ser fiel ao Senhor. E para isso eu tenho que ler 2 textos. O primeiro está em Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27. Obrigado, meu filho. O segundo está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos para o primeiro texto que diz assim: Maridos, cada um de vós ame a sua esposa ou a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Atos 2, somente 2 versículos. O versículo 42 e o versículo 47. Diz assim: e eles perseveravam no ensino ou na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 47 diz assim: louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Você pode dar um glória a Deus? Você está num culto ao Senhor, amém? E enquanto eu pensava sobre esse momento aqui, o Senhor me fez lembrar daquele congresso que nós realizamos na Penha, não me lembro em que ano foi, em que no fim da ministração nós fizemos um corredor de oração. Lembra disso? E aí a gente decidiu que todos que estavam presentes iriam passar por aquele corredor que ficava no altar. E foi um congresso que marcou as nossas vidas, porque o dono da igreja se fez presente, como está se fazendo presente desde o primeiro dia desse congresso. Mas o vídeo que você acabou de assistir, que aponta para 2026, deixou bem claro para mim e para você que o próximo ano é o ano da... E talvez no seu coração nasceu a pergunta: em que eu devo perseverar? E o texto de Atos 2:42 diz para nós como igreja em que nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar no ensino dos apóstolos. Nós temos que perseverar na comunhão. Nós temos que perseverar no partir do pão. Nós temos que perseverar nas orações. Há alguns textos na Bíblia que só existem porque pessoas decidiram perseverar. Só existe o capítulo 6 no livro de Josué
porque uma nação decidiu perseverar. O Senhor falou assim para Josué: Josué, a primeira cidade que vocês vão tomar é Jericó, o centro de macumba de Canaã, o centro espírita de Canaã. Porque quando Israel tomar Canaã, todos os povos daquela região vão entender que vocês não estão tomando somente no físico a Canaã, mas vocês estão tomando espiritualmente o território de Canaã. Levante sua mão, por favor, meu irmão. Aonde o Senhor levar a Ibaque, o Senhor não vai nos dar conquista somente no físico. Deus nos dará conquista espiritual. Nós iremos tomar territórios espiritualmente, porque nós não lutamos contra carne e sangue, mas nós lutamos contra principados, potestades, hostes da maldade e poderes dominadores. Deus te trouxe aqui nesses dias para derramar sobre nós uma autoridade diferente. Você crê nisso, irmão? Mas eu quero te lembrar que Naamã só se tornou conhecido porque ele perseverou. Naamã só foi curado porque ele perseverou. Jericó só foi tomada porque Israel perseverou. E olha como é interessante, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor deu uma direção para o povo de Israel: vocês vão a cada dia rodear o muro da cidade, mas no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. Então olha para alguém e fala assim: bem-vindo, Deus te trouxe ao tempo de fazer mais força. E olha para ele e fala assim: essa vem do céu para nós. Você aguenta assim. Para de fazer corpo mole. Vamos fazer mais força, porque nós temos uma nação para conquistar. Nós temos as nações para alcançar. Amém, irmãos? É o tempo de fazer mais força. Mas pensa como foi difícil para Israel a primeira volta. Todo mundo calado. Irmãos, crente gosta de falar assim ou não? Dizem que as mulheres falam 5.000 palavras por dia. Não sei se é verdade. Tem horas que eu acho que é mais. Mas se o homem for muito calado igual a mim, deve falar no máximo umas 1.500. Mas pensa aí, irmão. Olha a estratégia que o Senhor deu para Israel. Vocês vão rodear o muro em silêncio. Quando você se cala, Deus fala. Quando você se cala, Deus age. Tem horas que nós não precisamos falar, é Deus que vai falar. Aí o Senhor falou assim: vocês só vão dar um grito na última volta. E o texto vai dizer, irmãos, que eles perseveram. Olha para alguém e fala assim: até hoje a sua história ainda não estava da forma correta. Diga: mas a partir dessa manhã, a perseverança do Espírito, a perseverança da palavra vai passar a fazer parte de você, e você vai ver as muralhas caírem em nome de Jesus. Naamã só foi curado porque perseverou. E aí, eu queria te lembrar que ele perseverou para ser curado. Mas Naamã fingia bem. Botava a armadura, ia para a guerra, vencia as guerras, mas estava doente.
E sabe qual é o nosso mal, irmão? Sabe qual é o nosso mal, irmã? Nós achamos que estar vencendo algumas guerras significa dizer que Deus está nos aprovando. E você se engana quanto a isso. Porque a aprovação de Deus é confirmada pela presença de Deus. Você entendeu, irmão? A maior confirmação que Deus dá para alguém que ele está sendo aprovado é a sua presença. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Sansão pensava que Deus ainda era com ele, mas Deus já havia o deixado há muito tempo. Por quê? Porque Sansão deu acesso para alguém que fazia parte da sua intimidade, da sua particularidade com Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? Ainda existem muitas pessoas como Naamã, vestindo roupas, vestindo armaduras, vencendo algumas guerras, mas escondendo as suas enfermidades. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para curar você. E sabe de uma coisa, irmãos? Naamã teve que perseverar. Mas não é perseverar de qualquer jeito, é perseverar em obediência. Ele recebeu uma direção do profeta: vai até o Rio Jordão e dá lá 7 mergulhos. Quantos mergulhos, irmãos? Era 5? Era 3? Era 1,5? Era 6,5? Eram quantos? Olha para alguém e fala assim: porque 7 é o número de construção. E só vive isso quem aprende a obedecer, irmão. E vai dizer que no último mergulho que Naamã deu, irmãos, a sua pele voltou a ser igual pele de bebê. Pele de bebê é gostosa, né, irmão? Dá vontade de apertar, de morder. Mas sabe de uma coisa? Existe um outro texto na Bíblia que só existe porque 120 pessoas decidiram perseverar. Repita comigo assim: a história da Bíblia não é escrita por desobedientes. Diga: a história da Bíblia é escrita por pessoas que perseveraram. Jesus deu uma direção para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Sabe de uma coisa, irmão? Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Há uma versão bíblica que eu tenho ali que diz assim: e descerá sobre vocês o Espírito Santo que vos capacitará. Não adianta dom ou talento sem o Espírito. Porque quem capacita você, quem nos capacita é o Espírito Santo. Em Levíticos vai dizer, que o Senhor falou assim para Moisés: pegue os filhos de Arão e separe eles para o sacerdócio. Eles passam por 3 tipos de experiência, irmãos. A primeira, a sua roupa é arrancada, eles ficam, você entendeu? Praticamente despidos no tabernáculo. Primeira etapa, banho com água, palavra. Segunda etapa, marcados com sangue, santificados. Terceira etapa, ungido com óleo, capacitado. Para de querer viver o chamado sem a unção, porque é a unção que nos capacita. E Jesus falou para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, porque vocês serão capacitados pela presença. No começo eram 500, mas nos últimos dias só tinha 120. Parece que a maioria tinha razão. Era melhor voltar para casa.
Era melhor continuar a ser as mesmas pessoas. Mas tinha um povo da Ibaque lá. Tinha um povo ibaquiano naquele momento lá no cenáculo, que falaram assim: se vocês querem ir embora, shalom, arrivederci, tchau, tchau, mas eu vou perseverar. E eles esperaram aproximadamente 10 dias, irmãos, para que a promessa do Senhor se cumprisse. E por que é que a promessa se cumpriu, bispo? Porque eles decidiram perseverar. Olha para alguém e fala assim: não existe promessa cumprida para quem não persevera. Você entendeu, irmão? Então, em que devemos perseverar? Na doutrina dos apóstolos. Aí de repente há em você uma certa resistência a essa palavra. Por quê? Porque há muitos lugares por aí, irmãos, que confunde-se doutrina com usos e costumes. Mas o que é doutrinar uma igreja? O que é doutrinar o corpo de Cristo? O apóstolo já falou isso aqui. Diga: doutrinar a igreja é fazê-la à semelhança do Cristo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em Efésios 5:1 vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Doutrinar de verdade a igreja é fazê-la se parecer com Jesus. É fazê-la revelar quem é o dono da igreja, quem é o cabeça da igreja, quem é o Senhor da igreja. Não é para se parecer com o bispo, não é para se parecer com o apóstolo, não é para se parecer com A ou com B, é para se parecer com Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Isso é doutrinar a igreja. E eu louvo ao Senhor, irmãos, porque nós somos bem doutrinados. Então, em que precisamos perseverar? Na doutrina dos apóstolos, ou melhor, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque todos querem chegar em Atos 2:47. Mas se esquecem que Atos 2:47 só acontece por conta de Atos 2:42. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor, levante sua mão. E o Senhor nos acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Se prepare, Ibaque. Nós já passamos a ter aquele bom problema de novo. Nós vamos precisar daqui a um tempo, se não construirmos logo um novo templo, nos reunirmos no ginásio ou num sítio que pode acomodar para mais de 1000 pessoas. Porque o tempo do crescimento chegou, o tempo do acrescentar de Deus chegou. Mas, bispo, como é que isso vai ser? Não sei, mas vai acontecer, irmão. Ouve esse testemunho aqui. Os irmãos de Campinas são testemunha disso. Quando eu cheguei na igreja, eu parei o carro ali na próxima esquina. A pastora desceu, minha mãe desceu, as meninas desceram. E veio um irmão que já foi daqui da igreja conversar comigo. Ele chama-se Christian. Ele faz parte de uma família que já congregou aqui conosco. E ele falou assim: bispo, eu estou acompanhando o congresso desde o primeiro dia. E tudo que vem sendo ministrado está mexendo profundamente comigo. O Christian até hoje pela manhã estava afastado, desviado. Mas ele me parou ali na rua e falou assim: bispo, eu não aguento mais.
Eu preciso voltar para Jesus. Bispo, eu não aguento mais, eu preciso voltar para Jesus. E o que o senhor fez, bispo? Eu orei por ele na hora. Eu não sei como vai ser, mas Deus vai fazer. Eu não sei de onde virá, mas virá. Eu não sei como vai chegar, mas vai chegar. Porque chegou o tempo do Senhor acrescentar os que vão sendo salvos. Chegou esse tempo, Ibaque. Chegou esse tempo. Amém, irmãos? Você está aí? Esquentou, né, irmãos? Então você já sabe em que perseverar. Amém, irmãos? Mas isso nos remete a uma segunda pergunta. E qual é a segunda pergunta, bispo? Por que perseverar? E aí eu quero citar para você o texto que eu li aqui ainda há pouco no começo. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Irmãos, eu não podia ler essa expressão aqui e não buscar o significado de gloriosa. E eu quero que você entenda algo nessa manhã. Gloriosa não é rica de dinheiro. Gloriosa é rica de reputação. Gloriosa não é rica de bens nessa vida. Gloriosa é rica de bens na vida vindoura. Gloriosa é rica em reputação. Gloriosa é rica em santidade. E o Senhor levantou a Ibaque para esse fim, para sermos uma igreja gloriosa, uma igreja que tem reputação, que não negocia princípios, que não negocia padrões, que não negocia modelos, mas que é fiel ao modelo que o Senhor nos confiou. Você crê nisso, irmão? Mas ele vai dizer assim, irmãos: sem mancha, nem ruga. Eu amo o texto que vai dizer assim: sem nenhuma imperfeição, mas santa e irrepreensível. E se você for ler, Paulo vai dizer o que seriam essas manchas que vão tentar manchar a igreja nesses últimos dias. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1. Sigam o exemplo de Deus. Eu estou na versão NBV. Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem como filhos muito amados. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito porque o amor de Cristo por vocês foi para Ele como um suave perfume. Que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês. Que isso não seja nem mesmo assunto de conversa entre santos. As histórias sujas e conversa indecente e gracejos inconvenientes, estas coisas não são para vocês. Em vez disso, relembrem uns aos outros da bondade de Deus e sejam agradecidos. Ou seja, irmãos, o Senhor nos mostra pela sua palavra quais são as manchas que não podem existir na sua igreja.
Mas teve uma expressão no texto de Efésios 5, 25 ao 27, irmãos, que mexeu muito comigo e me assustou. Por quê? Porque mancha fala de pecado, mas ruga fala de envelhecimento. E eu quero dizer algo para você, irmão e irmã. A igreja de Cristo não pode envelhecer. E aqui eu quero fazer um comentário baseado em Joel capítulo 2. Sabe qual é o nosso mal como líderes, como pastores? É que nós achamos que a unção aponta para trás, mas a unção sempre aponta para frente. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Olha a primeira expressão: e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Olha para alguém e fala assim: a unção não aponta para trás, a unção aponta para frente, para a geração que está vindo, para a geração que o Senhor está levantando, para os crentes que você está gerando, para os filhos que você está gerando. E sabe de uma coisa, Ibaque? Eles vão profetizar em nome do Senhor e vão ser cheios do Espírito Santo de Deus. Você está aí, irmão? Mas eu quero deixar aqui um conselho para nós, pastores. Sai da frente, irmão. Para o novo vinho, o velho tem que sair de cena. Olha para alguém e fala assim: se tu é velho, lamento, irmão, mas recebe aí. Pro novo vinho, o velho tem que sair. Você entendeu, irmão? Sai da frente. Deixa o Senhor levantar outros e outras. Sai da frente. Deixa o Senhor usar a próxima geração. Eu pensei aqui, irmãos, em quantos de nós nos alegramos ao ver o Elionai ministrar a última canção aqui de manhã. Sabe por quê, irmãos? Ele é fruto de muitos que estão aqui, de perseverança, de cuidado, de oração. Então olha para alguém e fala assim: irmão, não fica chateado comigo não, mas recebe essa daí que vem do céu para nós. Sai da frente. Deus quer levantar os filhos, Deus quer levantar as filhas, Deus quer levantar uma igreja nova, uma igreja sem ruga, que não envelheceu. Aleluia! O Senhor falou comigo assim, irmãos. Sabe de onde vem os defeitos? Quando se mistura mancha e ruga, pecado e velhice. Deixa o Senhor renovar a sua mente, irmão. Deixa o Senhor renovar a sua mente, irmã. Da onde vem os defeitos? Da onde vem os problemas? Vem daí, dos pecados e da velha mentalidade. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Desde o começo desse congresso você ouviu que o Senhor nos trouxe aqui para restaurar o altar. E o Senhor está nos restaurando, irmão. No primeiro dia o apóstolo chegou para mim e falou assim: quem dirige o culto? Eu falei: o Senhor. Sabe por quê, irmãos? O Senhor está levantando homens e mulheres de Deus que não querem aparecer, eles querem cumprir o propósito. O Senhor te colocou numa igreja
aonde nós não temos problema de sair de cena e falar: Senhor, pode levantar, Senhor, pode usar, Senhor, pode usar com força, Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser, porque nós vamos te glorificar, porque nós fazemos parte do corpo, nós nos alegramos com os que se alegram e também choramos com os que choram. Então pode levantar, Senhor, porque a unção aponta para frente. A unção aponta para frente, não aponta para trás. Você está aí, irmão? Mas para isso você tem que estar disposto e disponível. Olha para alguém e fala assim: tu está disposto? Está disponível? O Senhor está aqui, não está? Mas aí eu queria ler com você, e eu acho que é para a gente encerrar, eu acho. O último texto, Atos 2, 37 e 38. Você está aí? Antes de eu ler aqui, quando a consagração ia começar, eu vou falar isso aqui propositalmente, tá? Se você pode estar nas consagrações da sua igreja, esteja. Porque o que eu vou citar para você aqui, o Senhor falou comigo quando eu ia dobrar o joelho para começar a orar. O Senhor falou assim: eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Isso é Mateus 3,11. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem sequer de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí o Senhor mudou tudo. Falou assim: tu não vai mais pregar o que eu falei para você essa semana. Decidi mudar. E eu decidi obedecer. O Senhor não está buscando pregadores eloquentes, irmãos. O Senhor está buscando homens e mulheres obedientes, que obedecem a Ele, que pregam o que Ele manda pregar, que faz o que Ele manda fazer. Isso é ser homem e mulher de Deus. A marca do homem e mulher de Deus é a obediência, a fidelidade. Diga: 2026 é o ano da perseverança. Agora pensa comigo, Lucas. Todos nós assistimos o vídeo aqui. Aí eu podia vir pregar sobre vitória. Isso é obediência? Não. Mas Deus está levantando uma geração de obedientes. Eu vou ser obediente à visão que o Senhor nos confiou. Eu vou ser fiel à visão que o Senhor nos confiou. E o Senhor nos conduzirá até aonde Ele quiser. Mas sabe de uma coisa, irmão? Eu não vou reter o que o Senhor tem para fazer. Eu vou sair da frente e vou deixar Ele usar quem Ele quiser. E vou deixar Ele levantar quem Ele quiser, para chegar aonde Ele quiser, para alcançar quem Ele quiser. Porque a obra é dEle. Porque o reino é dele, porque a glória é dele, porque a honra é dele, porque o louvor é dele, porque a adoração é somente para ele, porque a igreja é dele, porque os santos são deles, porque nós somos a família de Deus. Amém, gente? Não é a família do bispo, não é a família do pastor, não é a família do apóstolo, é a família de Deus. Ele é o dono, irmão. Ele que manda. E para a gente caminhar para o fim, eu queria ler com você Atos 2, 37 e 38, que dizem assim: ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro então lhe respondeu:
arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O texto que nós lemos aqui ainda há pouco, de Mateus 3:11, vai dizer, João Batista dizendo: depois de mim vai vir um que não vai batizar com água para o arrependimento. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o Senhor me fez entender, irmãos, que o batismo com o Espírito é para todos, mas com fogo é só para alguns. Olha para alguém e fala assim: Espírito é para todos. Diga: nasceu de novo, recebeu o selo. Amém, irmãos? Diga: mas o fogo é só para quem persevera. O fogo é só para quem vai até o final. E eu vou mostrar para você que Pedro passa por essa experiência. A Bíblia diz em João, irmãos, que Jesus chega num ambiente que os discípulos estavam e fala assim: recebam o Espírito. E soprou, irmão. Tem pastor por aí que sopra e cai uma multidão. É assim ou não é, irmão? Passa a perna e cai uma galera. Isso é um homem como nós fazendo isso. Agora pensa Jesus, pastor Davi, soprando. Pensa na marola do Espírito naquele momento. Dificilmente eu acho que alguém ficou de pé, irmão. Recebam o Espírito. Irmãos, era o Gênesis sendo retratado de novo. Recebam. Alguns estão pegando, aleluia. Receba. Não era mais uma casa, era um jardim. Não era mais um discipulado, era um lugar de vida, aleluia. E ele soprou e disse: recebam o Espírito. E sabe de uma coisa, irmãos? Todos certamente receberam naquele momento do Espírito. Receberam. Mas o mesmo Jesus falou assim: tem mais. Tem fogo. Bispo, por que é que eu preciso de fogo? Porque aonde tem fogo tem luz. Olha para alguém e fala assim: porque aonde tem fogo tem luz. Por que eu careço de fogo, bispo? Porque aonde tem fogo as trevas não prevalecem mais. E sabe de uma coisa, irmãos? O dono do fogo está aqui nessa manhã. E ele vai incendiar a gente. O Senhor me deu uma visão hoje cedo de alguém tentando correr do fogo. Eu não quero. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tenta correr do fogo é marcado pelo fogo. Tem vestígios do fogo. Mas quem não resiste à ação do fogo é consumido pelo fogo. E tudo torna-se fogo. Tu entendeu, irmão? E tudo torna-se fogo. Porque o fogo vem para consumir. O fogo vem para apagar. O fogo vem para desfazer. O fogo vem para tirar as resistências. O fogo vem para mudar quem nós somos e nos fazer parecer com Ele de novo. Mas o Senhor falou comigo assim: o meu povo precisa de fogo, meu filho. E isso, enquanto o apóstolo pregava ontem, eu escrevi ali. Olha para alguém e fala assim: o fogo não veio no pé,
Diga, o fogo não veio na mão. Diga, o fogo não veio na cintura. Diga, o fogo repousou. Porque o fogo tem que mudar primeiro a sua mentalidade. Enquanto o fogo não mudar a nossa maneira de pensar, nós vamos ficar aquém da vontade do Senhor. Mas eu queria dizer algo para você. Pedro começou a usufruir do batismo do Espírito. Mas um dia, quando ele pensou em retroceder, e quem nunca, né, irmãos? Quem já pensou em retroceder aqui? Levanta a mão, por favor, eu quero te conhecer. Vai que você não é o Superman, né? Vai que você não é a Supergirl. Que bom. Mas Pedro, quando retrocedeu, Jesus mandou chamar ele de novo. E falou para ele assim: vai ter um congresso na IBAC, 3 dias. 14, 15 e 16 de novembro. Vai lá que eu quero tratar contigo. Aí, irmãos, Jesus restituiu a Pedro e falou assim: agora eu tenho uma direção para você, porque agora é hora de jogar você no fogo. Vai para um lugar chamado Cenáculo lá em Jerusalém. Persevera lá. Não foge da posição. Fica na posição que eu mandei você ficar. E quando você permanecer, o fogo vai vir. E o que o fogo faz, bispo? A primeira coisa que o fogo faz, o fogo muda a nossa mentalidade. Eu não sei você, mas eu preciso de fogo aqui nessa manhã. A segunda coisa que o fogo faz, o fogo muda a nossa posição. Quando o fogo veio, estavam todos sentados. Mas quando o fogo repousou, eles mudaram de posição. Olha para alguém e fala assim: pega aí, crente, você não veio por acaso. Diga, Deus trouxe você aqui. Enche o pulmão de ar, fala assim: recebe aí, crente. Chegou o tempo de Deus mudar a sua posição. Aleluia. Não é por força nem por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando o fogo vem, ele muda mais algumas coisas. Porque todos eles começaram a falar sobre as coisas pequenas de Deus. Foi sobre isso, irmão? Diga, todos eles começaram a falar sobre as grandezas de Deus. Levante sua mão se você crê nisso. Quem é cheio do Espírito Santo não se apega a coisas pequenas. Quem é cheio do Espírito Santo fala das grandezas de Deus, porque vai viver as grandezas de Deus. Chegou o tempo de você viver as grandezas de Deus. Amém, irmãos? E outro dia eu ouvi num rabino, ouvi algo bem interessante. Ele disse que quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo e com fogo, eles começaram a citar o decálogo, os 10 mandamentos, em todas as línguas que estavam presentes em Jerusalém naquela ocasião. Sabe onde está a grandeza de Deus? Levante sua espada aí. Toda a grandeza do Senhor está na sua palavra. Toda a grandeza de Deus revela-se pela sua palavra. Deus te trouxe aqui para mudar a sua mentalidade. Deus trouxe você aqui para mudar a sua posição. Mas Deus também irá mudar aquilo que nós falamos. Por que, bispo?
porque nós falamos daquilo que nós estamos cheios. A boca fala do que o coração está cheio. Bispo, vai dar meio-dia. Eu queria te fazer uma pergunta. Quem estava no cenáculo estava preocupado com a hora? E por que você está preocupado? E por que o Senhor falou isso? Porque Deus tem fogo para derramar aqui nessa manhã. O apóstolo falou para mim assim: ontem vocês oraram por mim, hoje eu quero orar por vocês. Eu não sei você, mas eu preciso disso. Amém? E eu quero concluir dizendo o seguinte para você: o fogo veio não só para marcar você, o fogo veio para mudar a sua história. Bispo, me prova isso. Rápido. O Senhor tirou Israel do Egito. Amém, gente? Durante o dia, o Senhor era uma coluna de nuvem para guiar o povo. Diga, mas à noite Ele era uma coluna de fogo, porque histórias estavam sendo mudadas, uma nova direção estava sendo dada, uma nova vida estava sendo dada. E Deus te trouxe aqui hoje para isso. Chegou o tempo de você viver algo novo no Senhor. Você quer isso, irmão?